Em transmissão ao vivo, a deputada federal Bia Kicis, presidente da CCJ da Câmara dos Deputados, advertiu para o estado de guerra que é vivenciado pela população brasileira e ironizou declarações de Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. Neste contexto, a parlamentar louvou esforços do presidente Jair Bolsonaro na defesa da liberdade, rebatendo críticas a ele direcionadas. Temos um presidente que luta pela nossa liberdade. Tem gente que acha ruim, que diz que ele é grosseiro, fala palavrão. Tem gente que acha isso mais importante do que o fato de ele estar lutando pela nossa liberdade e combatendo a corrupção. Pelo amor de Deus, coloquem a mão na consciência, vejam o que realmente importa. Para as pessoas que acham que ele não tem um jeito apropriado, você não está procurando um marido ou namorado. Conforme a congressista, as virtudes de Bolsonaro se sobrepõem às supostas falhas, o que é acentuado pelo contexto de luta pelos direitos. Você está procurando um presidente, alguém que sai em campo para lutar por você. Na guerra, a delicadeza não é um valor em alta, não é algo muito necessário quando a gente está em guerra. Alguém tem dúvida de que estamos em guerra? Uma guerra cultural contra pessoas que querem tirar nossa liberdade, que querem nos impingir decisões de quem não tem legitimidade. Em uma guerra, você está preocupado com os bons modos de nosso líder? No que concerne a Renan Calheiros, Bia Kicis o confrontou ao apontar os planos do senador para desgastar e derrubar Bolsonaro por motivações político-eleitorais. A CPI da pandemia recebeu informações de inquéritos sobre desvios de recursos. Segundo Renan Calheiros, as investigações vão ocorrer, mas não agora. Para que investigar desvio de dinheiro por prefeitos e governadores neste momento? O momento é de derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Afinal, no ano que vem temos eleições. Temos de desgastar o presidente e impedir o povo de ir para a rua. Ainda bem que temos senadores como Marcos Rogério, Eduardo Girão, Flávio Bolsonaro. Senadores que estão lá para lutar pela liberdade. Bia abordou, ademais, o iminente depoimento da médica Mayra Pinheiro na CPI, comentou a exposição na comissão de vídeo com declarações de João Dória e outros governadores, mencionou o pedido para que Silas Malafaia deponha no Senado e elogiou o preparo demonstrado pelo general Pazuello em sua participação. Assista. Quando você tem um presidente de esquerda, comunista, socialista, ele não vai se preocupar. A última coisa com a qual ele vai se preocupar é com a sua liberdade. Então, pessoal, pensem numa coisa, nós temos um presidente que luta pela nossa liberdade. E tem gente que acha ruim porque às vezes ele é grosseiro, faz piada sem graça, né? Fala palavrão. Tem gente que acha que isso é mais importante. Coloca isso na balança com um peso maior do que o fato de ele estar lutando pela nossa liberdade e combatendo a impunidade e a corrupção. Pelo amor de Deus, gente, coloquem a mão na consciência. Coloquem a mão na consciência e vejam o que realmente importa. Tá? E lembre-se, aquelas pessoas que acham que ele não tem um jeito muito apropriado para vocês para dizer, você não está procurando nele um marido ou um namorado, e sim um presidente, alguém que sai em campo, né, para lutar por você. E na guerra, a delicadeza não é um valor muito assim em alta, realmente não é muito necessário, né? A delicadeza, a gentileza não é uma coisa muito necessária quando a gente está numa guerra. Alguém tem dúvida que nós estamos numa guerra? Alguém tem dúvida? Eu acho que não, né, gente? Uma guerra cultural, uma guerra contra pessoas que querem tirar a nossa liberdade, que querem nos obrigar, né, a falar de forma politicamente correta, né, que querem nos impingir decisões de quem não tem legitimidade para nos impor essas decisões. Alguém tem dúvidas que nós estamos numa guerra? E numa guerra você está preocupado com os bons modos do nosso líder? É isso mesmo, gente? Vamos lá. A CPI da Covid-19 recebeu da Procuradoria-Geral da República informações sobre inquéritos contra governadores e suposta má aplicação de recursos
destinados, recursos federais, destinados ao combate à pandemia. No entanto, segundo o relator Renan Calheiros, as investigações vão acontecer, mas não agora. Não agora. Para que essa pressa? Para que investigar desvio de dinheiro federal por prefeitos e governadores? Não agora. Esse não é o momento. Esse momento é da gente tentar derrubar o presidente da República, minha gente. Afinal de contas, ano que vem temos eleições e nós não queremos que o Bolsonaro seja reeleito. Nós temos que afastar o povo da rua. Esse negócio de povo na rua também não está legal. Então nós temos que desgastar o presidente, impedir o povo de ir para a rua. E se nada disso der certo, nós temos aí a urna eletrônica sem voto impresso e sem possibilidade de auditagem, que é para a gente ter o resultado que a gente quiser nas eleições. Não é mesmo, pessoal? Então, para que investigar prefeitos e governadores? Não é mesmo, Renan Calheiros? Bom, vamos lá. Não vamos fazer uma dupla investigação? Desde que o Ministério Público e a polícia investigam, então por que vocês estão investigando o presidente? Engraçado, né? Bom, vamos lá. Ainda bem que nós temos senadores, como o senador Eduardo Girão, o senador Marcos Rogério, o senador Jorginho Melo, tá? Que estão lá, o senador Flávio Bolsonaro, senadores que estão lá para lutar pela verdade, porque o resto está interessado na verdade, não. Vocês ouviram a senadora Mara Gabrilli dizer que não estava interessada nas respostas do general Pazuello. Vocês ouviram. Vamos lá. Então o Renan falou tudo isso, que não tem que investigar nada disso não. Nós vamos investigar tudo que for necessário, nós dentro de um roteiro óbvio e da competência do Senado Federal. Afirmou explicando que uma CPI é necessária quando um determinado assunto não é investigado devidamente. No caso dos estados, segundo ele, o Ministério Público já está fazendo esse trabalho. O senador Marcos Rogério discorda da afirmação. Segundo ele, existe uma articulação na CPI para blindar governadores e prefeitos e culpar o presidente Jair Bolsonaro. Aspas. Com as apurações da Polícia Federal, nós tivemos 51 operações até outubro do ano passado em 18 estados da federação com suspeita de corrupção. Cheira mal isso, fecha aspas. E ele defendeu a necessidade de que as investigações sejam aprofundadas. Segundo o senador, nas próximas semanas a CPI da Covid-19 deve rastrear o dinheiro que foi repassado aos estados. Marcos Rogério lembrou que já existem 2 depoimentos marcados para a próxima semana, as oitivas do atual e do ex-secretário de Saúde do Amazonas. Na terça-feira, a secretária Mayra também estará lá. E ela tem sido muito demonizada, tá? E ela, tem senador que se refere a ela como Capitã Cloroquina, num total desrespeito a essa mulher, que é uma médica, tá? Que tem lutado muito no Ministério da Saúde para ajudar a salvar vidas. Vamos lá. O senador Marcos Rogério provocou uma autêntica saia justa na maioria oposicionista ao exibir vídeos de governadores de oposição defendendo o uso da cloroquina no tratamento de Covid. Marcos Rogério mostrou vídeos e áudios de governadores de Alagoas, Renan filho do relator da CPI, Renan Calheiros, e do governador do Maranhão, Flávio Dino, além do secretário da Saúde do governador da Bahia, Rui Costa. Teve também aquele lá do Dória, não teve? Dizendo que foi o secretário dele que falou para o Ministério da Saúde usar a cloroquina. Teve esse do Dória também, não vamos esquecer desse não, tá? Então vamos lá. O secretário da Bahia, de Saúde da Bahia, do Rui Costa. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, tentou defender os governadores, afirmando que suas declarações ocorreram no ano passado e que a ciência evoluiu rapidamente. Sei. Olha só. Ainda teve isso, né?
o Flávio Bolsonaro sugeriu, porque tem gente ali que está sendo chamada porque diz que aconselha o presidente, sabe? E aí o Flávio Bolsonaro sugeriu que chamem o senador não, o pastor Silas Malafaia para ir lá falar como uma pessoa que conversa todo dia com o presidente, quase todo dia, que dá conselhos ao presidente. Aí todo mundo ficou assim, né? O senador Marcos Rogério parece que já apresentou um requerimento para que o pastor, estou querendo promovê-lo, o pastor senador, para que o pastor Silas Malafaia vá depor na CPI. Aí, gente, é sentar, pegar a pipoca e assistir, né? Porque, como disse a Bárbara no seu vídeo, nunca vi esse pastor Silas Malafaia perder um debate. E eu adoraria, eu confesso que eu adoraria ver o Silas Malafaia na CPI da Covid-19. Mas eu confesso também que adorei o general Pazuello, né? Ele foi fantástico, sensacional. As suas respostas de uma pessoa preparada, que não foge da raia, né? Respondeu tudo com altivez, com honestidade, com profundidade. O povo não gostou muito, não. Tanto que a Mara Gabrilli disse que queria fazer mais pergunta para ele, queria falar no tempo de resposta dele, porque ela não estava interessada nas respostas dele. Bia, a Karina está dizendo que está fazendo muito frio no sul, mas está aquecida. Eu perdi só o finalzinho da frase. Tá aquecida, se você puder, escreve aí de novo, Karina. Eu perdi só o finalzinho da frase. Tem gente pedindo para falar da reforma administrativa. Vou falar. A gente vai voltar os debates agora na próxima semana, tá? Vamos lá, pessoal. Tem gente dizendo aqui que acompanhou o Pazuello em tudo. É isso aí, pessoal. Aquecida com você aqui na live. Muito obrigada, muito obrigada. A gente traz assuntos quentes aqui, dá para aquecer mesmo, né? É isso aí. Joe Biden, o democrata, determina a deportação de 130 brasileiros que supostamente se encontravam em situação irregular no país. Joe Biden prometeu uma política mais aberta a imigrantes que tentavam entrar nos Estados Unidos sem documentação, mas agora alega que a imigração teria aumentado, apesar de portos e aeroportos fechados durante toda a pandemia, sobretudo em relação a brasileiros. O voo com brasileiros expulsos por Biden chegou no aeroporto de Confins, em BH, e, pelo que eu li, eles viajaram algemados nas mãos e nos pés, tratados como criminosos muito perigosos, hein? E era o Trump que ia fazer isso, né, gente? O Biden não. Tá aí o Biden mostrando quem ele é de verdade, né? Não o que a mídia e os globalistas dizem dele. Vamos lá. Sexta-feira, já estamos na sexta-feira, pessoal, quase acabando essa live. Barroso disse: se houver voto impresso, nós vamos judicializar o resultado das eleições. Em sua avaliação, além do custo do retrocesso, que retrocesso? Não existe retrocesso. Eu já expliquei isso milhões de vezes, tá? Nós vamos sair de uma urna de primeira geração para uma urna de segunda geração, uma urna mais moderna. Isso não é retrocesso, isso é evolução, e nós estamos muitos anos atrasados nessa evolução. Além do custo e do risco de quebra de sigilo. Mentira! Ninguém vai levar o papel para casa. O papel vai cair vai ser impresso ao lado da urna numa impressora, será protegido por um visor, alguma coisa, o eleitor vai ver,
vai confirmar, apertou confirmar, o papel cair numa urna física para após as eleições a gente abrir e conferir os votos, tá? Não tem quebra de sigilo coisíssima nenhuma, não tem retrocesso coisíssima nenhuma, e o custo é baratíssimo, tá, gente? É o custo de uma impressorinha. Gente, até para você comer pastel na feira, quando você paga, aquela maquininha imprime o teu comprovante. Até para comer pastel na feira, tá? Agora, as urnas, né, que são usadas no processo eleitoral de um país do tamanho do Brasil, que é um país democrático, né, em que o eleitor está dizendo que não confia nas... Aí não pode, porque aí é caro. Num país em que se gasta 3 bi de fundo eleitoral para uma eleição. É caro você gastar aí, sei lá, 400 milhões para botar impressora nas urnas. Gente, não serão 2 bi. Ainda que fosse, seria barato para garantir a democracia. Com tanto de bi que vai para lá, que bi que vai para cá. É bi para lá, bi para cá. Agora em tempos de pandemia, para socorrer um, socorrer outro. Não vai socorrer a nossa democracia? O voto é a base da democracia, ela está pedindo socorro, minha gente, socorro. Agora, 2 bi é o que se gastaria para trocar todos os equipamentos. E eles ainda dizem que são em 10 anos. A gente só quer impressora, minha gente. Agora o TSE já está dizendo o quê? Ah, mas mesmo que aprove essa lei não vai dar tempo. Dá tempo sim, meu amigo. Dá tempo, e eu vou mostrar isso para vocês ao longo da semana. Que em 2002 gastaram pouquíssimo tempo para fazer a licitação e colocar as máquinas. Depois conseguiram acabar com as impressoras. Mas é muito rápido. Tá assim de empresa que topa participar de licitação para impressora. Tá assim, ó. Tá assim. Tá? Dá para fazer rapidinho. Vamos lá.